Bom dia, viajantes aventureiros, diretamente de Fairbanks, no Alasca, pela 10ª vez, 25 anos de viagem. Estamos aqui rodeado, obviamente, essa época é inverno, né? Então estamos aqui rodeado de neve. É para nevar hoje à tarde. Opa, desculpa aí, moça. Então eu fico sempre aqui no dormitório da faculdade, né, o lugar mais barato para ficar. Você tem que dar uma desculpa aí, né, que você está vindo aqui para conhecer a escola, coisa e tal. Eu sendo professor, essa é sempre minha desculpa. Eu sou professor, daí eles não perguntam mais nada. Esse aqui é o carrão aí, ela fez um upgrade de grátis, né, 4x4. Aqui ó, vocês que nunca viram isso aqui, tem essa tomadinha aqui que é para aquecer o bloco. Se chegar a menos 20 graus Fahrenheit, daí tem que ligar para não dar problemas, né? Então a gente liga, tem a tomada ali, tem o cabo de força que deixa atrás do carro. E daí que mais? Então eu vim pra cá agora. Eu vim aqui pra cá agora para comemorar os 25 anos de viagens para o Alasca. Como eu falei nos videozinhos anterior, essa aqui é a minha 10ª vez em Fairbanks. Bom, 10ª vez viajando para o Alasca. Não, porque foram dois cruzeiros que eu fiz, saindo lá de Seattle. Foram 3 viagens por terra, e daí já 5, né? E 5 por avião. Ou seja, já deu para conhecer bastante aqui a região. Mas eu adoro Fairbanks. Fairbanks é uma cidade onde que, vamos falar assim, é mais Alasca, sendo ela mais centralizada, bem no centro do Alasca, né? A gente se sente mais no Alasca do que em Anchorage, que seria praticamente uma Seattle da vida, com uma vista bonita ao redor, né? Tem até que vocês que acompanham viajantes aí, vocês veem que não tem muita coisa lá para fazer em Anchorage. E aqui tem bastante coisa. Mas a razão principal dos eventos, né? Tá tendo... Já passou, né? Eu perdi faz 2, 3 dias atrás. Começou a corrida de cachorro, aquele do Iditarod, que é uma corrida muito famosa aqui. É como o Super Bowl americano, como o campeonato mundial de futebol. Perdi isso. E tem uma corrida de cachorro aqui mais local chamada Yukon Quest, que também já foi. Mas tem um evento que é o mês inteiro, que é a competição de escultura em gelo, que fica até aqui pertinho, fica uns 5 minutos daqui. Então minha intenção é ir lá e daí fazer o que aparecer pela frente, né? Eu não posso dirigir muito longe por causa que o carro é alugado, né? Então não deixa ir lá para aquele sinal do Círculo Ártico. É só ficar por aqui mesmo, quem sabe lá no Resort de Tina. E se tiver a possibilidade, que vai ter na quinta e na sexta, não, como é que é? Semana que vem, esqueci, terça ou quarta, que vai ter possibilidade de ver a aurora. Daí a gente vai para um lugar um pouquinho mais escuro para ver. Vamos ver, o que aconteceu, mas o tempo tem que ajudar também, né? Olha que bonitinho que fica, olha lá, esse aí tem um trailer. Olha que bonitinho que fica o bairro quando tá todo nevadinho. Você não vê a rua, né? Mas a maioria das pessoas que dirigem isso aqui, por isso que ninguém usa corrente. É pneu de 4 estações, e daí a neve vai acumulando, né? Vai batendo, daí ela fica outra estrada. O problema é só quando descapa, né? Ou seja, opa, aqui não, é onde que fica sem neve, daí chove, daí as temperaturas à noite fica abaixo de 0, congela, e daí forma uma pista de patinação, né? Então é claro que derrapa um pouquinho quando a estrada ainda está assim compactada, mas não é tão ruim como que se estivesse limpa com água congelada por dentro. Daí é muito perigoso. Acho que tem nevado por aqui. É aquele negócio, né? Você quer vir aqui no inverno para aproveitar, mas se você quiser vir se você vem um dia onde é que tá bom, o dia seguinte pode vir um blizzard, daí você tem que ficar preso dentro de algum estabelecimento, né? Então, o objetivo hoje é ir aí comer com os velhinhos. Eu já perguntei, hoje tem hambúrguer, infelizmente, né? Tava com vontade de comer uma coisa diferente. E quem sabe, né? Um salmão, coisa assim. Ver se eu conheço algum velhinho pescador que tenha salmão congelado
tenha salmão congelado que esteja disposto a vender alguns para me levar de volta para Oregon. Então esse é o objetivo hoje. E depois ir lá passear lá no parque onde é que está tendo exposição lá das esculturas em gelo. Pra você ver, né? Tô mostrando isso agora, né? 11h30. Vamos ver como é que vai estar à tarde. Tá falando que vai começar a nevar. Vamos ver. Pois é, um lugarzinho bem gostoso. Aqui o Centro dos Idosos, o Senior Center aqui em Fairbanks. Essa vista bonita lá fora da neve. Então aqui eles servem refeições todos os dias. Tem que chegar mais ou menos 11h30 se quiser comer, né? Uma doação sugerida de $5 que fica ali na porta. Tem um menu que eles dão que mostra, né, o mês inteiro o que vai ter de refeições. E não tem muitos eventos. A mesinha que eu estava sentada ali, muito interessante. 3 pessoas ali já. Um nasceu em Oregon, o outro morou em Oregon e o outro nasceu em Vancouver, mas morou em Oregon. Ou seja, aqui, por alguma razão, sempre tem uma conexão com Oregon. Sempre quando eu venho, eu vejo muita placa de Oregon e muita gente que tem alguma coisa a ver com Oregon. E que mais? Aqui não tem muitas atividades, né? Infelizmente. Mas tem aqui essa opção para vir conversar com os senhorzinhos, contar histórias. Daí tem o cafezinho. Tá vendo aqui? Daí mostra. Aqui mostra a caixa de doação. Tem que preencher um formulário aqui para entregar para eles. Bacana. Interessante o lugar. Pena que não tem muita atividade, né? Parece um lugar tão grande que devia ter mais coisas para fazer. Ainda mais quando o tempo tá feio, né? Ter uma opção aí pros seniors vir aqui e se esconder do frio. Bom, a missão de conhecer os velhinhos e almoçar com eles deu certo. Próxima refeição gostosa aqui, segunda-feira, vai ter frango assado. Então vou voltar na segunda-feira. E a parte que falhou foi de achar alguém que conheça alguém que tem aí um salmão congelado para me poder levar de volta em Oregon. Eles sugeriram ir lá no lugar onde é que empacotam, embalam peixes, né? Lá, mas lá vai ser preço de supermercado, não quero preço de supermercado, né? Pois bem, então vamos passear mais um pouquinho aqui. O interessante dessa época, eu já não viria em janeiro ou fevereiro porque é muito frio e também fica escuro muito cedo. Aqui tá ficando mais sol até mais tarde do que em Oregon, que acho que 6h30, 6:45 é a hora que o sol tá indo bye-bye. Então por isso que vale a pena vir aqui nessa época, além dos eventos de inverno, né? E qual outra parada essencial nas minhas viagens, se tem? Obviamente, os Elks. Aqui, pelo menos que eu vi pelo site, eles são bem ativos. Também pudera, né? Não tem o que fazer aqui durante o inverno. Não sei se você gosta de esportes de caça, né? Esportes externos, vamos dizer assim. Então só vim ver qual que é o schedule deles, o dia que tem alguma refeição diferente aí. Daí a gente vem aqui com os compatriotas eucanianos para conviver um pouco. Quem sabe aqui também acha o meu peixe, né? Aqui, como vocês sabem, eu já falei, é bem coisa de pescoço vermelho americano, né? Então os caras devem ter em casa, deve ter cabeça de alce, deve ter de tudo, né? O urso e tudo mais. Vamos ver se eu acho algum cidadão patriota eucaniano que tenha peixe aí que quer vender. Vamos ver. Muito interessante. Cada Elks, né, tem o seu sistema. Esse aqui de Fairbanks tem um camping, vamos lá ver. Um camping, tem uma área, né, para guardar trailer. É first come, first serve, ou seja, não tem reservas. Eu perguntei para a mulher ali do bar, até que tem bastante gente nesse horário, meio da tarde, numa quinta-feira. E daí tem $25 só eletricidade. Espera aí, como é que é o negócio? Porque não tem água. Bom, $30, vamos arredondar aí. $30 para usar. $25 sem eletricidade e 30 com eletricidade. E se ficar uma semana, daí tem desconto. Então olha que interessante, aqui todas essas baias, até que é bastante, né? Mas aqui no verão deve estar sempre cheio de gente, né? Não está funcionando agora, obviamente, né? Mas fica aqui à beira do rio Tina. Ou seja, você pode estar acampando aqui,
colocar a cadeira ali na beira do rio e pescar. Mas agora está congelado, né? Também não adianta. E outra coisa legal aqui é que tem máquina de lavar roupa, ou seja, não tem água, né? Não tem água. Então daí você pode, ali tem um banho, você pode tomar banho lá dentro. Tem máquina de lavar e secar de graça. Bacana. Por $30 você não acha nada mais barato aqui. Com certeza. Mas você tem que ser um membro do Elk, ou Elks, e para ser membro do Elks, infelizmente, né, para quem está viajando aí, os aventureiros, tem que ser cidadão americano, passar por um processo de investigação. Então não é para qualquer um, infelizmente, né? Mas poderia vir como um convidado, né? Tem essa opção também. E ali dentro é interessante porque tem máquina de pimbolim, tem golfe, é um golfe que é um telão, né? Daí tava os senhorzinhos lá jogando golfe. Daí também tem sinuca, tem um monte de atrativos aí. Amanhã eu vou voltar aqui, amanhã vai ter karaokê, mas não tem refeições à noite, infelizmente. Mas vamos passear aqui, né? Conhecer a comunidade, que é essa a intenção. Ver ponto turístico. Eu posso dizer que praticamente vi quase todo já, né? Então vamos fazer coisas diferentes. Coisa que turista, aventureiro, costuma não fazer. Bem-vindos! Nossa, fica até escuro, né? A Downtown Fairbanks. Aqui tem esse museu dedicado aqui ao Yukon Quest, que é uma corrida de 1000 milhas de trenó com os cachorrinhos. E fica à frente desse hotel aqui, que é super caro, super chique. Eu perguntei uma vez o preço aí, acho que era 300 e tantos dólares. Então, só para vocês saberem, né, que se vier aqui no verão, ou época de muito turismo, o negócio aqui é carinho. Então vamos visitar o museu mais uma vez aqui. Então aqui tem praticamente uma lojinha, né? E também tem uma dedicação aos campeões aqui. Mudaram um pouco isso aqui, tinha um sled aqui de madeira antigo, tiraram. Então aqui, como sempre, né? Todo museuzinho não paga. Daí tem um pouco de informação sobre o local, tem história. E daí também tem roupas e porcarias para você comprar. Olha, tá vendo que eles falam as estatísticas, onde que eles estão, se já chegaram e o tempo deles. Vou perguntar mais a respeito, a mulher tá ocupada ali, vou perguntar mais. Eu sei que já essa corrida acho que aconteceu agora semana passada. E quando eu cheguei aqui, quando eu vim aqui, né, pela primeira vez em 2000, daí ele tava tendo a corrida aqui na cidade, foi muito interessante. Tava bem mais frio também, né? Mas tá aqui ó, os LEDs mudaram de lugar. Que bonitinho o cachorrinho. Hello! Então essa praça aqui fica bem no centro de Fairbanks. Tem uma história, um momento histórico que aconteceu aqui, 1967. Esse rio subiu e chegou até essa altura aqui que está mostrando, ó, dia 15 de agosto de 1967. Para vocês verem que esse rio subindo, tem umas fotos antigas ali, mostrando até onde foi a inundação do que tinha aqui na região, né? Imagina, tudo isso aqui inundado, esse centro da cidade aqui. Pois é, rios pode ser traiçoeiro, né? Se vier um calor de repente aí, derreter todas essas neve que está ao redor, com certeza a água sobe muito rapidamente e daí você pode ser até pego numa dessas flood, como é que fala? Flash flood, que de repente a água está baixa, de repente vem aquela onda gigantesca e encobre tudo, né? Então é muito perigoso também. Mas aqui é um lugar tranquilo, as pessoas vêm passear aqui. O downtown realmente é um lugar meio morto, falando assim na questão de turista, né? Tá vendo? Vem um aqui tirar uma foto, vem outro tirar foto, mas não é aquela área movimentada, tem alguns restaurantes, mas não tem nada assim de super espetacular para fazer, né? O pessoal vem aqui como você vê em cidades de interior, do Alasca mesmo, onde é que tem muito turista, indo nas lojinhas, restaurantes, que tem pouca coisa, né? E aqui costuma realmente ficar muito... vamos falar assim, não é sem teto, né? Muitos indígenas, né? Tem uma questão muito problemática aqui dos indígenas e bebida, né? Que parece que isso é um hábito de muitos indígenas, na verdade, do mundo inteiro, né? De beberem muito. Então aqui você costuma ver muita gente
aqui parada, bêbada, deitada nos bancos aqui durante o verão. Ó, outro lugar a ser visitado com certeza, que fica bem na avenida principal aqui, é esse Museu do Gelo. É uma coisa bem bacaninha lá dentro, que você tem um lugar onde aqui você pode ver os escultores desenhando, né, ou carvando uma neve, fazendo desenhos. E também tem um escorregador lá dentro. Não é muito caro não, acho que era $7, parece. Mas é uma experiência bem diferente. Eu acho que vale a pena para vocês verem como é que funciona aquela parte da escultura em gelo, né? Lá é tudo bem geladinho ali dentro. Daí tem shows, tem que ver que hora que tem o show, e tem também o show da aurora. Vale a pena ir conhecer. Acho que já faz um tempinho que não entra ninguém aqui. Olha como é que tá o carro. Uau! E daí a caçamba fica cheia de neve também. Problema, né? Se o cara não limpa. E olha a montanha de neve que tá isso aqui. Eles vão limpando e jogando em espaço onde é que tem lugar para armazenar a neve, né? Olha isso aqui como é que tá. E isso aqui que é perigoso. Isso aqui, se pisar em falso aqui, você vai pro chão na hora. E vem devagarinho. A neve não tem problema. O problema é o espaço que tá sem neve. Isso aqui é bacana também, a Legião Americana. Eu já mostrei uma lá em Seaside para vocês. É onde que eles dão suporte a veteranos de guerra e as famílias, né? Então é um tipo assim, um centro de apoio. E às vezes eles têm umas refeição boa aí, mas você tem que ter alguma credencial militar para poder ser membro. O que não é o meu caso, né? Então eu nunca pude ir. Mas eu podia ir como é que fala? Como guest de alguém, como convidado de alguém. Tô vendo ali um helicóptero militar. Essa época aqui, né, a situação que tá o mundo hoje em dia, a base aérea aqui tá cheia de milicos por aí pela cidade e tudo mais. Entrei nesse prédio aqui para perguntar sobre onde é que tá o centro de visitas aqui. Mas o interessante, esse prédio aqui é, como é que fala assim, um órgão governamental que cuida das tribos indígenas. Então tem muito disso aqui, né? Muitas tribos aqui pela região. Como falei aqui, eu gosto de Fairbanks, que você quer conhecer o Alasca mesmo, né? Indo para Anchorage não tem graça, e outros lugares, a maioria deles é muito turístico, né? E Fairbanks, por não ser uma cidade assim muito turística, então você vê coisas diferenciadas. E aqui você vê, né, um monte de indígena, de nativo Eskimo, ou Inuit, né, que tem as marcações aqui no rosto, desenhos, né? Que hora eu vou perguntar. Eles não são muito de conversa, eles são meio tímidos, meio desconfiados. Eles não gostam muito de conversar, não. Eu vou ver se eu acho um aí que tá alegre, que depois de tomar sua cachaça pra conversar. Onde é que tá esse centro, meu? Eu já tô perdido. Aqui é bacana também, isso já notei várias vezes, é que eles tomam muito conta dos idosos, principalmente os nativos, né? Então tem os parkings, vários lugares falando que tem tratamento especial para os elderlies, que são os velhinhos, né? E é bacana isso, né? O respeito que os indígenas têm pelos mais velhos. Tem, né, o parking lot para handicap, mas é outra coisa, né? E bacana aqui no centro, que é o centro de visitações. Olha que legal, bacana, que grande que é isso aqui. Daí fala um pouco a respeito de tudo, né? Eu gosto de vir aqui mais para pegar algumas informações, alguns mapas que às vezes o Google não ajuda. E daí principalmente eventos locais, né? Que as pessoas não costumam falar também, a não sei se você procurar muito. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Olha aí, o verdadeiro American Eagle. Bacana, esse lugar aqui tem vídeos, tem um museuzinho. Mostra aqui como é que os nativos pescam. Bacana, né? Aqui... Os nativos do Alasca são os povos indígenas dessa região, incluindo grupos como os Inupiaq, Yupik, Aleutis, Tlingit, Aida, Sinchian e outros.
Eles têm uma história rica e complexa, marcada por sua conexão profunda com a terra e o mar, que moldaram suas culturas e modos de vida. Antes do contato europeu, os nativos do Alasca viviam em comunidades organizadas, com economias baseadas na caça, pesca e coleta. Cada grupo tinha suas próprias línguas, tradições e sistemas sociais. No século XVIII, exploradores russos chegaram ao Alasca, trazendo mudanças significativas, incluindo o comércio de peles, doenças e conflitos. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, o que trouxe novas influências culturais e políticas. Então, uma experiência que eu nunca tive foi andar numa dessa, no snowmobile. Seria interessante qualquer dia fazer um passeio desse. E daí, obviamente, né, durante o verão, quando tudo explode, daí tem muitas festas, muitos passeios. É tipo assim, é tipo hibernação de urso, né? Ficam quietinhos no inverno, na hora que chega a primavera, chega verão, daí fazem tudo que tem proveito, aproveitando os poucos meses de tempo agradável que eles têm aqui para fazer coisas externamente. Que barato, né? O ano passado eu vim aqui na competição, né? Na Olimpíada dos Esquimós. Foi muito interessante ver também. Vale a pena vir nessa época de julho, é 4 de julho. 4 de julho, né, que tem o evento lá em Anchorage, onde os carros se jogam lá do morro. Agora, mais pra frente, 12, 13, por aí de julho, daí tem um evento aqui que é o Eskimo Olympics, que vale muito a pena vir ver também. Alguém que se engasgou com o osso de galinha do bar ali. Bom, essa aqui é a rua principal. É a primeira Avenue. Nossa, aqui na verdade acho que é a segunda Avenue. Tem lugares turísticos aqui para passear, aquelas lojinhas que eu falei para vocês, bares. Mas não vale nada a pena comprar as coisas aqui, porque são caras. Quer comprar alguma lembrancinha do Alasca? Vai lá no Fred Meyer, vai lá no Walmart. Tá cheio de camiseta, bugiganga e chocolate e tudo quanto é porcaria que vocês estão interessados em levar de volta de lembrança. Ali é o Ice Museum que eu falei. Um lugar bacana para conhecer. Aqui pelas luzes, pelo ambiente, vocês sabem onde é que eu tô, né? Obviamente, no Costco. E aqui o que é interessante? O interessante é que o preço das coisas é praticamente igual ao que a gente chama o Lower 48, que são os estados lá para baixo. E daí o que às vezes as pessoas ficam curiosas a saber é como é que chegam as coisas aqui, né? Porque sabe que tem o Canadá no meio. Imagina pegar uma coisa, né? Por exemplo, da Califórnia, né? Colocar no caminhão, trazer para cá. Muito longe, muito complicado. Mas o que acontece, eles levam a maioria das coisas que não são perecíveis, vem de barge. Barge é um barco, né? Tipo assim, meio cargueiro. Vai até Anchorage e de Anchorage vem para cá de caminhão. As coisas perecíveis, tipo frutas, legumes, essas coisas que tem tempo de validade, essas vêm de avião. Tem muitos voos por exemplo, da Federal Express, da UPS, da Alaska Airlines, né? Todo dia chegando vários voos aí, quase cada hora. Então eles trazem os produtos. Então é claro, essas coisas mais perecíveis são mais caras. Mas esses outros produtos, televisão e as comidas ali, né, que eu vi, é o mesmo preço lá de Oregon, ou dos Estados Unidos inteiro praticamente. Cachorro quente de R$1,50. E aqui também não tem imposto. Ou seja, o preço que você vê marcado é o preço que você paga. Tá aí que eu falo para todo viajante, vale a pena fazer um cartãozinho do Costco no México, que custa mais barato, para usar os serviços aqui. A gasolina está até mais barata aqui em Oregon, está R$3,14 o litro. O litro não, o galão da gasolina. Mais barato que em Oregon, que a média está R$3,50, R$3,60. Ou seja, fica aí a dica. Então, continuando as dicas do Little Max. Onde estamos? Estamos aqui no Walmart, o famoso Walmart dos viajantes. Então aqui, ó, tá cheio de produtos aqui para casa, eletrodomésticos. Tem bastante coisa barata até. Uma cafeteira aí de $22.
Ou seja, a dica é, se vocês querem levar algum produto do Alasca, não comprem na estrada. Esperem até chegar aqui em Fairbanks. Toda essa seção aqui, até aqueles sacos verdes ali, é tudo coisa de Alasca. Tudo que você pensar de Alasca tem aqui. Aqui no Fred Meyer. Então não compre nada no caminho, a não ser se é uma coisa que você fala assim, eu tenho que ter isso. Tá vendo? Tem bichinho para levar para namorada, pro namorado. Tem também um monte de produtos aqui, ó, jam, geleia, né? Geleia, até café tem, ó. Café, tem um monte de faca, tem a Ulo Knife que usam para cortar, né, a carne da baleia, também das focas. Ou seja, tem tudo quanto é tipo de lembrancinha para levar pro seu amigo que pediu uma lembrancinha aqui do Alasca. Entendeu? Stickers, tem vários tipos, tamanhos, cores. E daí, né, o pessoal da placa tem, ó, tem uma variedade aqui, não é oficial, né? Não é a placa que é retirada do carro, mas faz parecer que é uma placa verdadeira, né? Então, para quem gosta de levar placas, pode levar uma dessa também se você não achar o original de algum carro velho. E um monte de doce, né? Esse aqui eu sempre levo pro meu filho, que é um saquinho de doce que chama Gold Mine, né? É tipo nuggets, parece aquelas nuggets de ouro, de chocolate. Daí também tem peixe defumado, isso sem falar na infinita variedade de copos de café, meias, camisetas, bolsas, tudo que você pensar. E até o jogo de Monopoly lá, no motivo de Alasca, tá vendo? Tudo quanto é preço também. Blusa, camiseta, roupa de bebê, boné, chaveiro, blusa, tudo. Em média aqui a camiseta $11. Uma camiseta que eu tenho legal. Que eu não levei ainda, eu vou acabar comprando. Minha mulher não lê meus vídeos, né? Então ela não vai se importar, não vai nem falar que eu comprei alguma coisa diferente. Então é isso aí. Né? Imagina ter aula 7 horas da manhã, tá quentinho no teu quarto, sair para ir na aula, tem que caminhar meia milha, 1 milha para chegar até a sua sala de aula, que esse campus aqui é gigantesco. Putz, deve dar uma preguiça, mas uma preguiça. Mas o que eu ia falar? Que eu ia falar que aqui também não só estudantes, né, que ficam aqui. Ih, começou a nevar. Não é só estudantes que ficam aqui, mas também no verão vem a brigada de corpo de bombeiros aí, praticamente do Estados Unidos inteiro e Canadá, para combater os incêndios aqui que acontecem durante o verão. E também, o que mais vem aqui? Vem muito militar, também que eles vêm fazer treinamento na base, e tem um aeroporto aqui perto, então eles ficam aqui também. Também vem professores fazerem palestras, darem palestras durante o verão. Vem pesquisadores, ou seja, não é só dormitório para os estudantes. Vem gente aí de tudo quanto é tipo, para fazer alguma coisa, né? Na cidade ou também na região. Uma vez que eu vim aqui, tinha um grupo de biologia que estava indo lá pro Dubé, ali no meio do Ártico ali, para estudar plantas e como é que fala, a camada de ozônio estava afetando a raiz das flores. Daí eu falei com a professora, legal, bacana, eu falei, se quisesse ir junto. Daí um aluno falou assim, não vai não, o pior é roubada, em inglês, né? Porque ele disse que eles ficam lá o dia inteiro catando matinho no chão para trazer de volta aqui para fazer pesquisa.
Eu falei, pai, muito obrigado, agradeço, mas né, fica para a próxima. Pois bem, acho que eu vou terminar um vídeo aqui, o primeiro, né? Eu acho que já deu bastante material aí para mostrar para vocês como é que é Fairbanks aqui no inverno. O tempo tá muito bom, né, para ser verdade, mas é mais ou menos, março fica mais ou menos como é que tá agora, né? Mais para janeiro, fevereiro que o bicho pega.